A história começa quando o Senhor dos Demônios Claudine lança um ataque ao reino de Catelan e, após uma batalha intensa, há apenas uma pessoa restante para desafiá-la. Conhecemos o herói Jid, enquanto Claudine zomba dele por se aproximar sozinho, pensando que o reino o abandonou. De repente, ele a ataca, mas ela consegue bloquear. Ela carrega um feitiço e o ataca com explosões de energia. Jid consegue desviar, mas ela o empurra para trás com uma onda de energia. Ela admira sua habilidade e o convida a se juntar ao seu exército, mas ele instantaneamente recusa. Ela pensa que ele está lutando para salvar a humanidade, mas Jid revela que só quer pegar o tesouro dela e salvar a princesa, deixando-a confusa. Descobrimos que esse é o sonho de Jid, pois quando era criança, disseram a ele que se derrotasse o Senhor dos Demônios e salvasse a princesa, ficaria rico e ela se casaria com ele. Claudine não pode acreditar que o herói seja assim, mas Jid só pensa em salvar a princesa, achando que ela lhe dará uma recompensa. Ele se anima e desfere o golpe final, dizendo que seu sonho o torna invencível. Ele pega o cajado de Claudine e está animado para encontrar a princesa, mas ao chegar a ela, descobre que não é o que esperava, pois é o príncipe Rudá. Rudá oferece recompensa, mas Jid diz que não é necessário e desaparece imediatamente. Jid volta ao seu quarto frustrado com o Senhor dos Demônios, pois ela sequestrou o príncipe em vez da princesa. O príncipe Ruden volta ao castelo surpreendendo a família real, e o rei se pergunta se ele está bem, mas Rudá menciona ter encontrado algo interessante. Vemos uma garota correndo por uma vila em chamas, sendo perseguida por Claudine. Elas passam seus dias juntas até que Claudine é derrotada por Jid. A garota acorda, revelando que está atrás de Jid. Descobrimos que Claudine tinha 4 generais, mas todos perderam para Jid e seguiram caminhos separados. A garota, Jana, infiltra-se no reino para se vingar. Ela se prepara para sair jurando vingança, mas a vemos trabalhando em um café principal. Descobrimos que ela foi para a cidade para coletar informações sobre Jid, mas viu o cajado de Claudine à venda, muito caro para ela. Desesperada para comprá-lo, ela percebe que o café do outro lado da rua está contratando e decide trabalhar lá. Embora tenha conseguido ganhar algum dinheiro, ela lamenta não ter encontrado pistas sobre Jid. Quando vai servir seu próximo cliente, descobre que é Jid e fica nervosa pensando que ele a está rastreando. No entanto, ele acha que ela é a melhor empregada do reino. Ele faz o pedido e pergunta se eles oferecem serviços adicionais. Jana pensa que ele é um pervertido e o repreende, mas ele explica que ouviu dizer que poderia tirar uma foto com uma empregada se pedisse uma refeição. O gerente aparece repreendendo Jana por gritar com um cliente. Ela organiza a foto para ele, e Jana é forçada a sorrir para a foto enquanto Jid deixa o café. Jana não pode acreditar que ele não a reconheceu. Enquanto Jid se afasta, vemos um homem observando-o, tendo tirado uma foto dele com Jana. Ele corre para relatar ao rei, reconhecendo Jana como uma das 4 generais dos demônios. No entanto, outro homem passa por ele, também segurando uma câmera. Ele se pergunta se o homem é um companheiro espião, mas o homem para na frente de uma garota e magicamente muda suas roupas. Ele continua tirando mais fotos enquanto muda as roupas da garota, mas eles o chamam de pervertido e começam a bater nele. O homem é revelado como Pag, outro dos 4 generais dos demônios, e descobrimos que ele é um fotógrafo veterano obcecado por garotas mágicas. Durante a batalha contra o reino, ele derrotou as cavaleiras mais fortes tirando fotos delas e até publicou um álbum de fotos no final da guerra. Vemos Maria, a capitã do esquadrão, amaldiçoando Pag ao ver seu álbum, achando que estão sendo humilhadas. Ela pensa em se vingar dele e, nesse momento, o vê correndo das garotas. Enquanto isso, na casa de Jid, vemos ele enquadrando sua foto com Jana quando ouve alguém batendo à sua porta. Acontece ser Pag, e Jid pede para ele ir embora, mas ele implora por ajuda, chamando-os de velhos amigos. Jid não se lembra de ser amigo dele, o que o faz chorar enquanto lembra de como Jid o apunhalou no peito. Pag continua a implorar, então Jid eventualmente o deixa entrar. Ele agradece a Jid por sua bondade e fica surpreso ao ver a foto de Jid com Jana, perguntando o que está acontecendo. Ele finalmente percebe a identidade de Jana, e Pag acha que Jid deve gostar dela, então ele pensa em usar suas fotos para suborná-lo na próxima vez que precisar de ajuda. No castelo, o rei não pode acreditar que Jid está se associando com os generais de Claudine, e ele se pergunta quem deu a ordem de seguir o herói. Acontece que foi o príncipe Rudá, então o rei se pergunta o que ele está planejando. O ministro suspeita que Jid está conspirando com os 4 generais, pensando que ele não poderia tê-los derrotado sozinho. O rei ordena que seus cavaleiros capturem Jid e os 2 generais, e vemos que ele já capturou um dos generais chamado Rock. Uma figura misteriosa aparece, derrubando os guardas e dizendo a Rock que ele está prestes a ser executado. Descobrimos que o homem é Rudá, e oferece ajuda para que Rock escape e reconstrua o exército demoníaco. No entanto, Rock acredita que tudo acabou, deixando Rudá chateado. Ele revela que não quer mais lutar porque Claudine já está morta, então o príncipe decide partir, declarando que não precisa da ajuda de Rock. Enquanto está em seu quarto, Jid pergunta a Pag sobre
sobre Rock e o motivo dele ter se juntado ao exército de Claudine. Pag não tem certeza, mas acha que tem algo a ver com a lenda de Dardo. Na lenda, um dos 2 gêmeos do reino será sacrificado para o dragão negro Dardo em troca de sua proteção eterna. Jade decide comprar comida, perguntando a Pag se ele quer alguma coisa. Pag diz que quer comer batatas fritas, mas continua adicionando mais itens, irritando Jade por estar pedindo demais. A porta se abre abruptamente, e Jana aparece, jurando vingança. No entanto, ao ver Pag no quarto, ela fica confusa. Pag tenta explicar que são amigos, mas ela acha que ele é suspeito, se perguntando se foi ele quem permitiu que Jade entrasse no castelo de Claudine. Jade confirma isso, mas Pag tenta explicar, dizendo que foi apenas um descuido. Ele explica que estava guardando o portão do castelo quando Jade lhe entregou a última edição de O Magical Girls Special, deixando-o empolgado. Mas, ao examinar o item, Jade aproveitou a oportunidade para atacá-lo. Jana não pode acreditar no que está ouvindo e está determinada a vingar Claudine, então ela avança contra Jade. Em um flashback para a noite em que Claudine foi morta, vemos um teatro de marionetes onde ela resolve as coisas pacificamente com o herói. Descobrimos que Jana é quem está brincando com as marionetes, mas Jade se aproxima dela, a surpreendendo. Ela tenta explicar o que estava fazendo, mas durante a exposição, ele a nocauteia. De volta ao presente, Jana continua avançando contra Jade enquanto ele tenta explicar que não precisam lutar porque a guerra acabou, mas ela desencadeia uma série de ataques que ele consegue evitar. Ela lança uma faca. Ele facilmente desvia, mas percebe que a faca vai destruir suas action figures, então ele usa super velocidade, pegando-a no último momento. Ele começa a gritar com ela por mexer em suas coleções, e joga a faca, empurrando-a para trás. Ele exala uma aura sombria, deixando-a nervosa, mas ela ainda tenta atacá-lo, lançando várias facas. Jade as quebra com um simples movimento de dedo. Jade a joga contra a parede, e ela finalmente percebe que não pode vencer. Ele diz a ela que teve uma batalha intensa com Claudine e a derrotou para encerrar a guerra, lembrando-a de que a guerra acabou, então ninguém mais precisa morrer. Jana lembra dos momentos que passou com Claudine e começa a chorar, deixando Jade nervoso. Ele se desculpa, achando que foi muito duro com ela, concordando em deixá-la bater nele, porque acha que vai fazer com que ela se sinta melhor. Jana se prepara para socá-lo enquanto ele ergue uma barreira para que não doa muito, mas quando ela ataca, Jade sente a força total do golpe por causa de sua habilidade perfurante de armadura. Ela concorda em dar uma pausa em sua vingança, mas Jade de repente sente que estão cercados. Ele olha para fora e vê os soldados do rei, pensando que não é o alvo. Jade chama Jana, dizendo que devem entregar Pag aos soldados, e ela concorda com o plano. Eles saem do prédio, e Jade oferece Pag aos soldados. O arquimago agradece, mas sabe que Pag não foi o único lá, declarando que Jade está conspirando com o inimigo e precisa ser levado à justiça. Ele conjura magia gravitacional, mas Jade consegue resistir e usa magia reversa, virando a situação. O arquimago se pergunta como um espadachim pode usar um feitiço de alto nível, mas Jade explica que nunca disse que era um espadachim, revelando que só usa a espada porque é legal. O arquimago para o feitiço, ordenando aos cavaleiros que ataquem. Vendo isso, Jade decide fugir. Eles são atacados por uma garota, forçando-os a parar, e ela ordena que entreguem Pag. Jade concorda feliz, continuando a fugir. Descobrimos que a garota é Maria, e Pag fica animado ao olhar para sua roupa, começando a tirar fotos. Outros cavaleiros chegam para ajudá-la, mas ela percebe imediatamente que não estão usando seus trajes. Descobrimos que os cavaleiros discutiram que a única maneira de derrotar Pag é usar o vestido que ele deu a eles, pensando que isso vai baixar a guarda dele. Os cavaleiros prometem a Maria que também vão se vestir, mas ela pergunta onde estão seus trajes, e eles dizem que era muito embaraçoso usá-los, deixando-a chateada. Enquanto isso, Jade continua correndo, usando feitiços para derrotar os guardas, e Jana pensa que ele é na verdade um mago. Os cavaleiros bloqueiam o caminho deles, então eles pulam para o telhado, onde são atacados por um feixe mágico poderoso. O arquimago diz para eles pararem de correr, dizendo que não tem chance de escapar, pois todo o reino os está caçando. Vendo que estão cercados, Jade tira um anel de teleportação, dizendo que ainda há uma maneira de escapar, mas haveria um problema. Jana não deixa ele explicar e usa imediatamente o anel para teleportá-los para longe. O arquimago usa um feitiço de rastreamento mágico para encontrá-los e fica surpreso ao ver onde estão. Eles se encontram em uma caverna, e Jana se pergunta onde estão. Uma criatura emerge das sombras e dá as boas-vindas de volta a Jade. Jana fica surpresa ao ver um dragão vermelho diante deles, e Jade o saúda, chamando-o de seu mestre. O dragão pergunta se ele está pronto para ser punido, e ele tenta pedir para seu mestre esperar, mas o dragão o engole inteiro, deixando Jana em pânico. O dragão o cospe fora e se transforma em uma garota, dizendo que quer conversar com eles. Eles aparecem em uma sala, e Jade se sente preocupado. Sua mestra, Lizzie, diz que tem muitas perguntas para ele, mas quer começar com o que ele fez com seu chifre. Ela lança um feitiço da verdade
nele, fazendo-o confessar que o vendeu para um nobre como um tônico incrível. Então ela o espanca. Ela pensa que ele se envolveu com Jana, que tenta explicar a situação, mas Leslie começa a chorar, se perguntando por que ele teve que crescer assim. Jana percebe que ele mora lá desde a infância, então ela pensa que ele também é um dragão, mas ele diz que é apenas um humano normal que cresceu lá antes de se tornar um herói. Leslie lembra da pessoa que o persuadiu a se tornar um herói, e em um flashback, o sábio Godel Platinus explica que Jed deve se tornar um herói para ter sucesso. Ele diz a Jed para derrotar o Senhor dos Demônios e se casar com uma princesa para alcançar o auge de sua vida. O pequeno Jed sonha com isso, dizendo ao seu mestre que se tornará um herói quando crescer, enquanto Godel sai do lugar com pressa. De volta ao presente, Leslie lembra que desde então ele começou a fazer coisas ruins, como roubar seu chifre, então ela não pode deixá-lo ir embora novamente, porque lá fora é perigoso demais. Jed admite que ela está certa sobre o mundo exterior, dizendo que é por isso que ele voltou. Ele pensava que ela o procuraria imediatamente depois que ele partisse, mas Leslie achou que ele tinha ido para Selin para evitá-la, dizendo que não pode ir lá por causa de alguém. Enquanto Rock se aproxima do local de sua execução, uma mulher se aproxima dele, e ele a reconhece como sua irmã, Jill. Ela é a filha mais velha de sua família e tem talento para esgrima desde criança, jurando se casar com alguém mais forte do que ela. No entanto, ela nunca conheceu a derrota, permanecendo solteira, apesar de ter 35 anos. Um oficial pede a ela para não interferir em assuntos oficiais, mas é enviado voando contra a parede. Jill derrota os guardas com um movimento e se aproxima de seu irmão, usando um palito de dente para afastar um guarda. Rock se pergunta o que ela está fazendo ali, e ela revela que seu pai a enviou. Ele se pergunta se o pai deles quer salvá-lo, mas Jill diz a ele que o pai deles a quer lidando com ele. Rock entende por quê, percebendo que não foi perdoado por se juntar a Claudine. No entanto, ela explica que o pai deles não se importa com isso, pois ajuda a crescer o nome da família, mas ela o matará porque ele foi derrotado. Rock diz que não tem arrependimentos, mas ela decide libertá-lo, dizendo que a morte de Claudine não é o fim, pois ele ainda pode liderar o exército. Ela diz que ele é seu irmãozinho, então deveria ser a única a derrotá-lo. Mais soldados aparecem, e Jill dá a Rock uma espada. Os guardas avançam contra ele, mas ele luta de volta, mandando-os para longe. Rock admira a lendária espada da família, e Jill diz para ele ficar com ela, pois ela não precisa. Ele pergunta como ela vai explicar isso ao pai deles, mas ela acredita que ele deve ter antecipado que ela faria isso. Ele agradece, e ela se despede dele enquanto ele pensa em fazer um retorno. Ao andar pela cidade, ele esbarra em Pag nos cavaleiros. Ele derrota facilmente os cavaleiros, e Pag fica surpreso ao vê-lo. Rock quer retornar ao castelo de Claudine, dizendo que se tornará o novo Senhor dos Demônios, e Pag se pergunta se ele vai começar outra guerra. Rock quer erradicar o reino, mas primeiro quer ir atrás do cajado de Claudine. Ele sente magia em um prédio e decide ir lá. Enquanto olha ao redor, encontra uma faca, percebendo que Jana mora ali. Ele vê o cajado de Claudine e encontra uma foto de Jana com Claudine. Ele lembra de como Claudine chegou com Jana pedindo para ensiná-la artes marciais, e os anos passaram, e ele foi capaz de ensiná-la bem, lembrando do dia em que a espada foi tirada. Ele se pergunta onde ela está agora, e Pag menciona que ela fugiu com Jid. Depois que Pag explica a situação, Rock fica confuso, temendo pela segurança de Jana no castelo. O rei fica frustrado ao saber das notícias sobre Rock, pensando em como Jid e Jana podem estar envolvidos com Leslie. Rudá se pergunta se deveriam considerar isso uma crise nacional, e o primeiro-ministro acha a situação grave, perguntando por que o guardião deles, Dardo, ainda não apareceu. Nesse momento, uma figura sombria aparece pedindo a Dardo que cumpra sua parte no acordo, e Rudá começa a rir. A atmosfera muda, e o telhado é destruído enquanto Dardo voa para o céu. O ministro fica atônito, mas o rei diz que ele não deveria ter visto isso, então decide levá-lo para fora. As pessoas olham para cima, maravilhadas, enquanto Rudá controla Dardo e começa a procurar Leslie. Na casa de Leis, Jed pede para ser solto, mas Leslie acha que ele vai fugir se for libertado. Ela tenta dizer que estão seguros das forças de Catelyn, mas de repente sente a presença de Dardo. Dardo libera uma rajada de energia, mas Leslie usa uma barreira massiva para bloqueá-la. Jed fica ferido pelo imenso poder, enfurecendo Leslie. Ela se transforma em um dragão e ataca Dardo, derrubando-o no chão e esmagando-o enquanto está caído. A área explode enquanto Jana olha sem expressão, e Jed explica que, mesmo entre os dragões, ela é uma força a ser reconhecida. No entanto, Dardo começa a se levantar do chão, regenerando seu corpo. Rudá nota que os ataques dela não são fortes o suficiente para derrotá-lo, e ele consegue mordê-la. Leslie consegue afastá-lo e usa seu sopro de fogo para destruir seu corpo, mas ele continua se regenerando, e ela luta para derrotá-lo. Vendo isso, Jed percebe que não é uma magia de cura comum, dizendo que não pode deixar isso continuar, e decide ajudar Leslie. Ele dá um colar para Jana, dizendo para ela correr enquanto se teletransporta para a batalha
batalha, formulando seu plano. Ele vê a figura sombria, e Dardo o ataca, mas ele se teletransporta para Lezzie. Ele diz a ela para relaxar, transformando-a de volta para sua forma humana. Ele convoca uma série de portais e se despede de Dardo enquanto se teletransporta com Lezzie. Eles aparecem onde Jana está, e Jed remove o outro chifre de Lezzie, fazendo com que seus poderes caiam significativamente. Dardo não consegue mais sentir os poderes de Lezzie, e Jed nota que seu plano foi bem sucedido. Lezzie fica chateada porque ele se livrou de seus poderes, mas Jed explica que eles não podem derrotar Dardo. O corpo de Dardo começa a se dissolver, enquanto Rudá se pergunta por que ela fugiu, revelando que quer morrer no castelo de Claudine. Rock se prepara para assumir a posição de Senhor dos Demônios, e conhecemos o quarto general. Vemos que o rei matou o ministro, e Jed assiste enquanto Rudá continua desesperado, perguntando por que ele quer morrer. No entanto, o vídeo termina aqui. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, deixe seu gostei e até a próxima aventura.